Fala comunidade X, tudo bem com vocês? Quer criar um site maravilhoso usando o CSS Grid no editor X? Se você quer, então esse vídeo aqui é para você, eu vou te ajudar a fazer isso, vou mostrar como organizar o seu conteúdo, seus textos, suas imagens dentro de uma seção usando grid, separando direitinho, bonitinho, usando efeito de stick, para quando a pessoa dá o scroll, o quadradinho ficar lá parado, vai ficar maravilhoso. Seus clientes vão gostar, você vai gostar, seu site vai subir para o próximo patamar. Tá pronto? Então vamos lá para dentro do computador. Então vamos lá, aqui na tela do meu computador, para mostrar esses conceitos para vocês, eu vou usar o site da Coege Studio, ok? Vamos para a página de contatos e eu vou mostrar para vocês como que funciona o que está por trás dessa página, como que ela foi construída. Então vocês podem ver aqui, do lado esquerdo você tem uma organização de texto, né, para títulos e parágrafos, e duas imagens aqui lado a lado. E do lado direito a gente tem um formulário, ok? E quando a gente faz o scroll, o lado esquerdo fica parado e o lado direito anda. Vamos ver como é que a gente constrói isso usando os conceitos que vocês viram no vídeo anterior e aprimorados um pouquinho mais nesse vídeo. Então se você ainda não viu o vídeo anterior, o vídeo número 2, clica aí, Marcelinho, coloca aí pra galera, para vocês verem como que funcionam os conceitos, ok? Então vamos aqui para o meu editor. Essa é a página, tá? Onde a gente construiu a página de contato. E eu vou mostrar para vocês como que está configurado cada elemento dessa página. Então aqui em cima a gente tem o cabeçalho. Para começar, eu esqueci de falar no vídeo anterior, mas nesse daqui eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe. O cabeçalho é o que no editor X a gente chama de masters, conteúdo mestre. Então é um conteúdo que você configura uma vez e aparece em todas as páginas. Ou você pode colocar algumas páginas aparecer um determinado mestre e outras outro mestre, do jeito que você quiser. Por exemplo, eu quero que todos os meus posts de blog, a cor do meu cabeçalho seja roxo. Mas nas minhas páginas, landing pages, eu quero que o meu cabeçalho seja simplificado, sem menu e que ele seja verde. Você consegue fazer isso usando conteúdo mestre. Esse daqui, ok? Então ele está configurado desse jeito. E aqui é como se fosse uma seção mesmo. Ele vai cobrir a largura inteira e você define a altura e os demais parâmetros aqui no painel inspetor. Ok? Então a gente está com uma altura de 110 pixels e os outros não estão configurados, né? Altura mínima e altura máxima, não tem necessidade. Largura está desabilitado porque, como eu falei para vocês, ele cobre a largura inteira da tela. Você consegue configurar margens, laterais e paddings, preenchimentos, ok? Além disso, você pode usar, além do cabeçalho, outros tipos de conteúdos mestres. No caso, quando você instala um aplicativo, por exemplo, de membros, área de membros, ele já traz um conteúdo mestre pré-definido aqui. E o rodapé também é outro que já vem pré-definido que você pode editar. Vamos dar um scroll aqui para baixo. Esse é o rodapé. Tá bom? Esse daqui está definido como padrão, mas você pode criar outros, tá? Duplicando ou criando por outro caminho. Definir como mestre. Deixa eu só mostrar, pegar uma outra seção. Botão direito e definir como conteúdo mestre. Você pode fazer isso também. Então você tem 3 tipos de conteúdo mestre, que são cabeçalho, seção e o rodapé, ok? Basicamente isso. E aí você pode, nesses 3 pontinhos, definir em quais páginas você vai mostrar esse conteúdo mestre. Vamos supor que eu não quisesse mostrar o rodapé aqui na minha página de contato. Eu tiraria aqui, aplicar e pronto. O rodapé foi embora. Mas eu quero o rodapé aqui, então vamos voltar com ele. Volta o rodapé, aplicar.
E assim você pode fazer com o cabeçalho ou qualquer outra seção mestre do site, ok? Mas vamos voltar aqui então para o topo da página e eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para configurar cada um desses elementos e mostrá-lo dessa disposição, tá? Vai ser um exemplo do vídeo anterior, mais avançado. Como eu disse no vídeo anterior, tudo acontece dentro de uma seção. Então aqui a gente tem uma seção, estou clicando aqui nessa área mais externa, só para não selecionar nenhum outro elemento, tá? A seção vai cobrir do lado esquerdo até o direito da tela, então não é configurável a largura da seção, apenas a altura dela, ok? E a altura ela está no automático. Então eu já quero aproveitar aqui para falar um pouco sobre as medidas que existem dentro do editor X. No editor Wix clássico, você só tem a medida de pixels, mas no editor X você tem outras medidas. Uma é o automático, você tem os pixels tradicionais, você também tem, no caso, a altura da janela, VH, largura da janela, VW, e pode fazer um cálculo aqui. Sem contar que em alguns outros elementos, eu vou mostrar ainda, você pode usar um percentual, ok? Por exemplo, tantos por cento da largura do elemento anterior, do elemento pi, beleza? Só para especificar um pouquinho mais. Quando a gente fala em pixels, a gente está falando de uma medida absoluta. Por exemplo, 300 pixels. Não importa a tela, não importa o tamanho do dispositivo que a pessoa está usando, vai ser sempre 300 pixels a largura, por exemplo, daquele elemento. Já a altura da janela vai ser uma medida relativa à altura do dispositivo, da tela do dispositivo. Então vamos supor que a tela do dispositivo de alguém que está acessando é de 1000 pixels, por exemplo, e você define como a altura da janela de 50 VH, significa que para aquela pessoa, aquela seção vai ser mostrada com 500 pixels, metade da altura da janela, ok? Essa medida, tanto para VH como para VW, vai de 0 a 100. E é bem uma medida, um percentual do tamanho da janela. Uma largura de janela é a mesma coisa, só que usando a largura. Vou mostrar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, beleza. Aqui a seção, já falei do tamanho dela. Vamos descer um pouquinho aqui no painel. Aqui você vê preenchimento. Preenchimento são essas áreas verdes que estão destacadas, que é uma área que dentro da seção, né, para dentro do elemento, não vai ser preenchida com nenhum conteúdo. Eu quero que todo o conteúdo fique para dentro dessa área verde. Então, qual que é essa área verde? À esquerda, que é esse lado aqui, eu configurei como 5VW. Tá vendo? Então eu quero que seja uma medida relativa à largura da tela do usuário. Então se o usuário está com uma tela de, vou usar 1000, que fica fácil, 1000 pixels, então aquele preenchimentozinho lateral esquerdo vai ser de 50 pixels para essa pessoa, ok? Então, se eu for reduzindo aqui o tamanho da largura, vai reduzindo junto o preenchimento lateral esquerdo e direito, tá? Esquerdo em 5VW, desculpa, direito em 5VW também. Já para a parte de cima e a parte de baixo, topo e inferior, eu defini como alturas em pixels absolutos. Eu não tenho necessidade que fique variando conforme o dispositivo da pessoa, ok? O tamanho da janela. Então, para cima, 120 pixels e para baixo, 100 pixels. Então, se vocês verem aqui, a altura é ligeiramente maior do que a altura do meu cabeçalho. E aqui embaixo também é maior do que essas laterais, por exemplo, mas não tão grande quanto o topo. Tem 20 pixels a menos. Ok? Isso vai depender de projeto para projeto, não tem certo e errado aqui. Você não precisa usar os mesmos números que eu estou usando. Para esse projeto, se adaptou melhor. Porém, para outros projetos pode ser que se adapte diferente e eu preciso usar um valor diferente, tá bom?
Falamos da seção. Nesse caso aqui, em termos de design, estilos, só está configurado com um background sólido, uma cor sólida dessa daqui, ok? Nada de especial. E não tem nenhuma interatividade. Opa! Não tem nenhuma interação, ok? Essa é a seção. Além disso, a seção também está configurada com uma grid, uma grade. Tá vendo essas linhas pontilhadas no meio? Aqui? Isso mostra a divisão da grade. Como que eu configurei essa grade aqui? Primeiro que eu quero que o conteúdo seja exibido em duas partes diferentes, esquerda e direita. Né? Esquerda nos títulos, parágrafos e imagens, e direita o formulário. Só que se eu tivesse a seção simplesmente lá, lisona, ia ficar ruim de eu posicionar os meus elementos à esquerda e à direita. Então eu pego essa seção, divido ela no meio e agora sim eu consigo trabalhar em duas áreas diferentes dela. Vamos aqui no... Cliquei na seção e tem esse botão alterar o layout da grade. Como já existe uma grade aqui, ele habilita alterar. Se não existisse, ele habilitaria o aplicar grade. Ok? Eu posso usar um dos templates aqui, as sugestões. No caso, já estou usando um 2x1, ou seja, duas colunas e uma linha só. Mas vamos no modo avançado. No modo avançado, eu consigo configurar mais detalhes dessas grades, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelas colunas. Para começar, olha essa medida aqui, FR. FR significa, se eu não me engano, fração, tá? Então, quando eu defino um FR aqui e um FR aqui, elas vão ter exatamente o mesmo tamanho, tá? A mesma largura. Se eu quisesse que essa do lado direito tivesse o dobro do tamanho do lado esquerdo, eu colocaria 2 FR. Tá vendo? Então, agora ela tem o dobro do tamanho da primeira. Eu quero um FR. E aqui você pode brincar com esses números. Quero 3. Tá vendo? Ou 1.5. Ok? Totalmente configurado. E aqui também, além do FR, claro, você consegue usar todos os outros tipos de medida. Aqui tem bem mais do que a altura da seção que eu tinha mostrado. Tem o percentual, né, porcentagem. Então vamos supor que eu quero que tenha 30% da largura total disponível. E o restante vem para essa outra. Então, uma coluna fica com 1 FR, outra coluna fica com 30%, por exemplo. Ou então, vamos supor que eu queira em pixels de forma absoluta. Eu quero 400 pixels. Não importa o tamanho do dispositivo, vai ter sempre 400 pixels do lado direito. E a outra, do lado esquerdo, vai se adaptando. É possível também. No caso, eu gosto de deixar aqui no 1FR. Quero as duas do mesmo tamanho. Ok? Para a altura é a mesma coisa. Só que nesse caso a altura está configurada como mínimo e máximo. Então, altura da linha, mínimo barra máximo. Então, nesse caso, eu posso definir uma altura mínima e uma altura máxima e deixar que a minha seção, né, o tamanho da minha grid se adapte ao conteúdo que tiver dentro. Vamos supor que eu queira que ela tenha no mínimo 150 pixels. Mas no máximo eu quero que ela tenha 1000 pixels. Pode passar de 1000. Então, fica desse jeito. Vou tirar aqui. Pronto. Não vai mudar muito visualmente aqui no nosso exemplo, porque tem menos de 1000 pixels a altura dela. Então, vamos colocar uma altura máxima menor de 500 pixels. Então, agora, tá vendo que o tamanho da minha grid, consequentemente da minha seção na altura, ficou menor do que o formulário ali fora. Isso vai dar um bug ali, se eu deixar desse jeito. Qualquer um que vá visitar vai ficar perdido, vai ficar esquisito esse negócio. Então a gente faz o quê? No caso aqui estava bem configurado como automático aqui no mínimo e automático no máximo também. Ok? Quando eu coloco automático, ela vai assumir o valor que
dos elementos que estão dentro dela, tá bom? E última coisa com relação à grid são os intervalos, os gaps entre cada coluna e cada linha. Na horizontal, eu coloquei 40 pixels, então eu quero que entre a coluna da esquerda e a coluna da direita tenha 40 pixels de separação. Então é esse aqui no meio. Se eu quisesse 20, ficaria um pouco menor, tá vendo? No caso eu quero 40, então fica desse tamanho. Horizontal eu quero 20. Ah, mas aqui não aparece horizontal. Não aparece porque eu tenho uma linha só. Só que vocês vão ver que na versão do celular eu não tenho duas colunas uma do lado da outra. Eu tenho duas colunas uma em cima da outra. Na verdade, duas colunas não. Uma coluna com duas linhas. Então cada uma dessas colunas vai virar uma linha na versão do celular. E eu quero que a divisão entre as linhas seja de 20 pixels. Ok? Vou mostrar para aqui para vocês. Versão do celular. Aqui está. Então eu tenho uma coluna com um FR e tenho duas linhas. Cada uma abraça o mesmo conteúdo. E a divisão entre elas aqui é de 20. Ok? Esses valores podem mudar conforme o breakpoint que você está usando. Você pode configurar valores para desktop, valores para tablet, valores para celular ou qualquer outro breakpoint que você queira criar no meio deles, ou acima ou abaixo. Ok? Dúvidas? Deixa no comentário. Tá gostando? Deixa o like. Bora para o próximo elemento aqui dentro que a gente está usando para organizar essa página de contato. O próximo elemento é esse daqui, ó. Empilhar. Eu peguei todos esses textos, ó. Então tem um texto aqui, um texto aqui, um texto aqui, um container aqui, cada com essas duas imagens. Peguei tudo isso daqui, selecionei tudo e criei um empilhar, ok? Para que serve esse empilhar? Serve para organizar o conteúdo. Então, eu garanto então que em qualquer lugar onde eu estiver vendo, sempre vai estar nessa ordem aqui. Sempre o título vai estar assim, com esse espaçamento entre eles, o espaçamento entre o título e o parágrafo, o espaçamento entre o parágrafo e o container. Eu consigo garantir essa qualidade. Então, se eu mudo de dispositivo aqui, ó, de breakpoint, ó, o empilhar continua. Esse empilhamento ele não muda, ok? Então essa é uma estrutura que permite a gente organizar o conteúdo na vertical. Então sempre no empilhar você sempre vai ter um item em cima do outro, tá? Um item em cima do outro, separados por um gap entre eles. Como é que é esse gap? Primeiro eu selecionei o empilhar, quero mostrar aqui no painel inspetor como que ele está configurado. Ó, diferente dos outros elementos da seção que eu mostrei até agora, o empilhar ele permite que a gente configure a largura dele, mas não permite que a gente configure a altura dele. Por quê? Porque a altura vai depender de quantos elementos estão ali dentro e a altura de cada elemento. Beleza? Eu configurei aqui para que a largura seja de 100%. 100% do quê? 100% do elemento onde ele está inserido. Então ele está inserido dentro da coluna da direita da seção. Então ele vai pegar o valor a largura dele vai ser igual ao valor dessa coluna, tá bom? Respeitando o preenchimento que eu defini anteriormente lá. Coloquei 100% de largura. Largura mínima não coloquei nenhum, não precisa. E largura máxima 588. Então um valor bem arbitrário aqui. Pode ser 600, por exemplo. É porque eu estou pensando em telas grandes aqui. Eu não quero que esse conteúdo, né, esse empilhamento, fique muito largo conforme a largura da tela. Por quê? Porque chega uma hora que fica muito difícil a leitura. Para o usuário que está lendo, não fica agradável. Então eu quero que ele tenha no máximo 600 pixels. Ok? Em exibição, você consegue configurar um espaçamento de itens. No caso tá mix, por quê? Porque o espaçamento entre o primeiro texto e o segundo texto está negativo. Então ele não consegue jogar o mesmo espaçamento para todos.
De qualquer forma, eu vou colocar aqui o mesmo espaçamento para todos. Por exemplo, 24, e olha o que vai acontecer. Tá vendo? Cada elemento dele ficou separado em 24 pixels. Poderia ser em porcentagem, poderia ser em VH, poderia ser em VW. Ok? 24 pixels. É um espaçamento legal. Aonde que apareceria esse espaçamento? Aparece em cada elemento desses, vamos pegar o primeiro, aparece como margem inferior, tá bom? Aparece como margem inferior. No caso aqui, eu quero aquele negativo mesmo, quero colocar menos 16 aqui. Pronto. Ok? Vou voltar para stack, para empilhamento, e ele volta aqui para mix. Então, percebe a correlação entre esse espaçamento e as margens dos elementos internos? Outra coisa que eu configurei aqui é, no posicionamento, eu defini como sticky, ou seja, isso daqui é aquele efeito que a pessoa vai dando scroll, mas essa seção fica, tá vendo? Isso se chama sticky. Ela está grudada, stick é grudar, então ela está grudada no topo da minha tela aqui e não sai daqui por nada, a menos que eu dou scroll para fora dessa seção, tá? Defini como stick com deslocamento superior de 150 pixels. Então, quando a pessoa vai dar o scroll, sempre vai ficar 150 pixels de diferença entre a borda superior e a borda superior do meu empilhamento. Opa! Então aqui, localização das células na grade. Isso daqui eu estou definindo que o meu empilhamento está alocado somente ao lado esquerdo da minha grid, da minha grade, ok? Se eu clicasse nesse aqui, ele mudaria para o lado direito, ó. Não faz sentido. Vou dar um voltar aqui, ok? Se eu segurar Shift e clicar aqui no outro, ele vai ocupar os dois espaços. Mas lembra que eu defini uma largura máxima de 600 pixels? Então ele não vai pegar o 100% de largura, ok? Beleza, voltei. Você pode fazer isso através desses números também. Eu quero que vá da coluna 1 até a coluna 1, ou seja, ficar só na primeira coluna mesmo, linha 1 até a linha 1. No caso de você ter várias colunas e várias linhas, você pode querer, por exemplo, eu quero que vá da coluna 1 até a coluna 3 e da linha 1 até a linha 3. Então ele vai pegar um espaço de 3 por 3. O encaixe, que é o docking, eu configurei para ele ficar encaixado na parte superior. Então aqui tá vendo que o pininho dele fica um pouquinho diferente. Então ele está grudadinho no topo da minha tela, ok? Tela não, desculpa, da minha seção. Não tenho margens definidas, não tenho preenchimentos definidos, e é isso. Vamos para os elementos dentro dela. Dentro dela, então, aqui, ó, os elementos de texto estão configurados com 100% de largura, e é isso. Sem outras configurações, super simples. E aqui a margem eu coloquei 16 negativo. Só nesse outro aqui. Esse aqui a margem está com 24 e largura de 100%. 100% do que, Rômulo? 100% do tamanho da stack, do tamanho do empilhamento, ok? Porque o texto está hierarquicamente dentro do empilhar. Então aqui também, o outro texto 100%, não muda nada. E aqui tem um negocinho. Eu queria que as duas imagens ficassem lado a lado. Mas lembra que eu falei que no empilhamento só permite a organização vertical? Então não dava para colocar duas imagens uma do lado da outra, direto no empilhamento. Então eu coloquei as duas imagens dentro de um container e o container dentro do empilhamento. Funciona muito bem. No container você consegue aplicar grid também. Deixa eu mostrar aqui, ó. No container consegue aplicar a grade. Modo avançado, a mesma coisa da seção. Um FR, mínimo máximo. Só que aqui eu defini como 125 pixels no mínimo
e o máximo é o max content, ou seja, o conteúdo máximo dentro dessa... o tamanho do conteúdo, ok? Definir um intervalo de 30 pixels entre cada coluna. E é isso. E assim ele vai ser replicado tanto no tablet como no celular também. Ok? Volta aqui no desktop. E só para fechar, então, dentro dele, desse container, eu coloquei duas artes vetoriais. Na verdade, uma arte vetorial da direita e da esquerda é uma imagem, porque eu não tinha ele em arte vetorial. Nesse caso, configurei com largura de 100%, coloquei ele para aparecer, essa imagem para aparecer só do lado esquerdo da grid, enquanto essa arte vetorial aparece só do lado direito da grid, ok? E é isso. É assim que nós criamos essa página de contato. O formulário não vou falar agora, porque a gente vai ter um vídeo só sobre formulário, então se você quiser ver esses vídeos mais avançados, clica aí para se inscrever, dá o like. E se você quiser ser notificado, ativa aí o sininho para você ver os próximos vídeos em primeira mão. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço.